Diz assim a palavra de Deus: afluindo uma grande multidão, e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábolas: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada, e as aves do céu a comeram. A outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. A outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. A outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isto, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Até aqui, depois a gente vai ter justamente a explicação da parábola. Vamos orar, pedir a bênção, a direção de Deus para a mensagem dessa noite, meus irmãos. Pai amado, nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra, que vai trazer a nós luz, entendimento, direção essa noite. Pedimos que o Senhor abra o nosso coração, que o teu Espírito opere, Senhor. Fale ao coração de cada um aqui, Senhor, sobre esse tema tão importante. Esta palavra que é a semente, ó Deus, que foi semeada em nosso coração. E inicialmente precisamos fazer uma análise da nossa vida, como está dando fruto na nossa vida. Mas também temos uma grande responsabilidade, Senhor, de semear esta palavra em outros corações, em terra, ó Deus, que está diante de nós, nossos amigos, vizinhos, familiares, colegas de trabalho, de faculdade, escola. Há uma grande responsabilidade, Senhor, tanto para aqueles que semeiam, como para aqueles que recebem, ó Deus, esta semente. São responsabilidades diferentes, ó Pai. Cada um vai responder diante do Senhor sobre isso. Que essa parábola traga conscientização, despertamento, esperança no nosso coração. Desperte a nossa fé e nos anime, Senhor, a continuar semeando, mesmo sem muitas vezes ver diante de nossos olhos frutos frutificando no coração das pessoas, mas no tempo certo, na hora certa, e aquelas pessoas a quem tu já tens um propósito, ó Pai, hão de dar frutos. Ajuda-nos, ó Deus, a não desanimar no trabalho de semear a tua palavra. Desperta a tua igreja para isso. Em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados, que nós oramos. Amém. Meus irmãos, eu vinha já estudando um tempo essa parábola, e algo que todos os pregadores, teólogos que falam sobre ela, ressaltam um ponto muito importante dessa parábola. Existem duas responsabilidades muito distintas aqui. Uma é daquele que semeia. A nossa responsabilidade é simplesmente de semear. Semear a boa palavra. Semear com clareza, semear com objetividade, com fidelidade. Essa é a nossa parte, gente. Se você semeia a palavra, você compartilha essa palavra, a sua responsabilidade vai até aí. Dali para frente, o que vai acontecer com essa semente no coração das pessoas não é nossa responsabilidade. Nós não temos poder algum para mudar isso. Simplesmente semeie. É isso que o texto fala. O que vai acontecer dali para frente é responsabilidade de quem recebe. Só que há um aspecto em que a gente também é receptor dessa semente. A gente pensa nessa parábola apenas num contexto de que um dia alguém semeou, não, mas nós estamos constantemente se expondo, e essa semente é derramada em nosso coração. E como ela está frutificando, também é um desafio muito grande.
Então, existem duas responsabilidades. No momento que semeamos esta palavra e no momento que nós recebemos esta palavra. E isso que o texto aqui vai nos falar. Lucas capítulo 8, nosso Senhor Jesus estava falando das mulheres que o assistiam. Interessante, um dos textos que eu gosto muito, logo nos primeiros versículos, a Bíblia diz que ele ia de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, semeando, anunciando o evangelho do reino de Deus. Iam com ele os 12 discípulos, e diz no verso de número 2, que algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos, de enfermidades, como Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhes prestavam assistência com seus bens. Não é o foco da nossa mensagem, mas lembrando que hoje é o dia da mulher presbiteriana, né? Eu sempre gosto de Lucas 8, porque é uma das passagens que mostra como as mulheres já eram, desde o início do ministério de Jesus, fundamentais para o ministério do nosso Senhor Jesus. Elas davam assistência, elas ajudavam, patrocinavam, iam buscar comida, tinham recursos. Tinha algumas mulheres aqui que eram de posses, né? Esposa do procurador de Herodes, os homens mais importantes daquela sociedade. A mulher deles converteu e andava com Jesus e provavelmente investia no ministério de Jesus. Olha que coisa linda e extraordinária, né? E Jesus então, de cidade em cidade, semeando aquela palavra, apoiado por 12 discípulos e um grupo de mulheres. Que coisa linda, que cena, né? Imagina Jesus entrando numa cidade, um grupo de homens, discípulos, aprendendo que ele estava ensinando, e um grupo de mulheres apoiando aquele ministério. E a gente vê um perfil de uma igreja, né? Como é necessário a liderança de uma igreja, mas também o apoio, o sustento, a organização, o trabalho, aquele toque feminino que só a mulher dá. Então, que Deus abençoe as mulheres presbiterianas, tá bom? Mas o foco da nossa mensagem hoje é o semeador. Grande multidão veio ter com ele, gente de todas as cidades, um grupo grande. Jesus então coloca diante deles uma parábola, porque ele sabia o que iria acontecer dali para frente. No ministério de Jesus nós temos um grupo enorme de discípulos, pessoas, multidões, tudo misturado. E quem é que vai permanecer? Vai ter um momento no ministério de Jesus em que, de acordo com a sua palavra, aquilo que ele vai trazer para aquele grupo, a Bíblia diz que muitos vão se afastar. E fica um grupo seleto. Jesus chega a dizer assim: vocês vão querer ir também? E eles disseram: para onde iremos nós se tu tens as palavras de vida eterna? Jesus sabia que no meio daquela multidão, nem todos iriam ouvir a palavra, nem todos iriam receber. E ele lança essa parábola que tem assim um significado profundo para nós, é um alerta, é uma palavra para mim de advertência e de esperança. De advertência, porque você vai ver que há muitas dificuldades, sim, em pregar o Evangelho, há muitos obstáculos, muita coisa trabalhando contra, existe uma luta, uma guerra sendo orquestrada contra o processo de semear. E ele vai colocar nessa parábola de uma forma muito bem elaborada, que a semente, né, foi lançada e ele divide em 4 partes. 4 partes você tem aqui. 4 grupos, 4 categorias, a gente pode dizer assim, de terreno. Uma parte cai à beira do caminho e foi pisada. As aves do céu comeram. Outra caiu sobre a pedra e, tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu nos espinhos e estes cresceram com ela e sufocaram. E no final, uma parte caiu em boa terra, que cresceu, produziu e deu fruto. Quem tem ouvidos, ouça. Parábola, gente. Mais um enigma de Jesus é lançado. Mais um pensamento, uma ideia que fez o pessoal refletir. E justamente isso que acontece. No verso número 9, os discípulos foram perguntar: nós não entendemos nada. Verso 9, os seus discípulos interrogaram, dizendo: que parábola é esta? O que tem a ver esse negócio de semente, terreno, 4 tipos de terreno? 3/4 aqui não deu fruto, gente. Só uma. 25% apenas. 75% da semente foi perdida. Quem já mexeu com isso sabe que a quantidade que se perde é muito grande mesmo. E aqui o texto sagrado, então,
Jesus diz que a vós outros é dado conhecer o mistério dos reinos de Deus, aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam, ouvindo não entendam. E aí ele vai trazer o sentido dessa palavra. Aí, como eu disse, a responsabilidade nossa é de lançar a semente. Dali para frente, meus irmãos, já existem aquelas pessoas que vão ouvir e aquelas que não vão ouvir. Não é da nossa responsabilidade, a gente não sabe quem é. Você não sabe qual é o terreno bom. Você não sabe quem vai corresponder à mensagem do Evangelho. Então semeia para todos. Dali para frente não é nossa responsabilidade. E ele vai trazer a explicação clássica aqui, que é muito clara, é muito simples. O nosso desafio não é entender essa parábola. Nosso desafio é aplicar ela na nossa vida. Porque ela é muito simples, ela é autoexplicativa. Jesus conta uma parábola e explica a parábola. Se você ler isso aqui, acabou o sermão, vamos para casa. O meu desafio aqui não é trazer algo extraordinário novo, porque não tem como eu inovar. E é algo que Jesus já explicou. Essa é a parábola e essa é a explicação da parábola. Amém. O desafio nosso é aplicar. É trazer para os nossos dias algo que foi dito há 2000 anos lá nas terras da Palestina, trazer para os dias de hoje a aplicação dessa parábola. E ele vai então trazer a explicação, e eu peço a Deus sabedoria para trazer uma aplicação dela. A vós outros é dado os mistérios do reino de Deus, né? Vocês conhecem, mas aos demais é por parábola. E aí ele explica no verso 11, este é o sentido da parábola. A semente, palavra de Deus, e ela vai ser semeada. 4 terrenos vão receber. Diz lá, há que cai à beira do caminho, são os que ouviram. Venha a seguir o diabo, arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que crendo seja o salvo. Primeiro obstáculo que a gente tem, tanto ao semear a palavra de Deus, como a receber essa semente também. Você tem que lembrar que você é um terreno, você está aqui, eu estou semeando. O seu coração é a semente. Toda vez que você lê a palavra de Deus, você escuta uma mensagem, você medita na palavra de Deus, você é o terreno. A minha responsabilidade, eu vou responder essa noite diante de Deus, o quão fiel eu fui à pregação dessa palavra. Orei, pedi direção a Deus, me preparei e estou semeando. Meu irmão, depois que eu semeei, já não é mais comigo. A responsabilidade é sua daqui para frente. Você vai ser alertado que existem 4 situações diferentes. E que muitas vezes não podemos aplicar essa palavra apenas a uma pessoa que nunca ouviu o Evangelho. A gente aplica à igreja, constantemente à nossa vida. Quantas vezes nós ouvimos a palavra de Deus e aquilo tocou no nosso coração, nós recebemos aquilo, acatamos, aquilo deu fruto na nossa vida, mudou algumas coisas que precisam mudar na nossa vida, fortaleceu a nossa fé. E quantas vezes a gente ouviu, entrou por um ouvido e saiu pelo outro, a gente nem lembra. Se pergunta o que foi que pregou, eu não lembro. O que foi que aconteceu? Precisamos fazer essa pergunta. A primeira semente, meus irmãos, cai na beira do caminho, vem as aves do céu e pegam. Isso acontecia naquele contexto, naquela época em que as pessoas viviam, era uma sociedade agrícola. Todo mundo ali já tinha plantado alguma coisa na vida. Não tinha muito o que fazer, gente. Uma sociedade totalmente agrícola. E Jesus, uma parábola aplicada por aquela época. Nosso desafio é transportar aqui para a gente. Jesus mostra que a primeira que cai no caminho, a ave que vem do céu, na verdade, é o diabo. O nosso primeiro obstáculo é de ordem espiritual. Já muda tudo aqui, gente. A gente pode estar preocupado com 1 milhão de coisas. No nosso culto, né, se o ar está bom, né, se o som está bom, tudo isso faz parte. Se está confortável o banco, o pastor está falando de forma clara, ele é bom pregador, ele não é bom pregador. A gente canaliza muita coisa aqui, fica preocupado com muita coisa. Deixa eu te falar, o primeiro obstáculo, que não deixa nem essa semente chegar no seu coração, meu irmão, é de ordem espiritual. Existe uma luta espiritual. E não é por acaso que Jesus coloca como o primeiro desafio no processo de semear, que você vai ter esse desafio quando você semear para alguém, e de receber, quando você está recebendo a palavra de Deus aqui também. A que caiu na beira do caminho são os que ouviram. Então, houve uma pregação e teve gente ouvindo. Mas aí o que vai acontecer? O texto sagrado diz assim, e vem a seguir, logo em seguida, o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que crendo sejam salvos. Olha que coisa profunda, gente.
Então, o primeiro desafio é de ordem espiritual. Você tem que lembrar que tanto você que está ouvindo essa palavra, o inimigo, o Satanás, vai fazer de tudo para atrapalhar você, para te impedir, te colocar obstáculo. Primeiro, você nem vir no culto. Vai colocar um monte de prioridades na nossa vida para a gente não vir. E quando a gente vem, a gente vai começar a ver coisas. E cuidado, veja se não existe nada atrapalhando você de ouvir a palavra. Alguma coisa te perturbando. Por isso que a gente tem que orar antes, se preparar antes. Você vai vir para ouvir a palavra, é uma coisa espiritual que está acontecendo aqui. Entenda. Outro dia eu ouvi o Reverendo Hernandes dizendo que ele conversou com um pastor que dizia assim, pastor, o pastor dizia para ele, né? Falou assim, o diabo não ousa nem passar na rua lá da minha igreja, né? Aí o Hernandes falou assim, você está muito enganado. Ele é o primeiro a chegar lá no culto. Ele está ali, atento, fazendo de tudo para atrapalhar o culto, para impedir as pessoas de ouvirem a palavra de Deus. Satanás anda ao nosso derredor, bramando como leão. O fato de você ser filho de Deus, só existe uma coisa, ele não pode te levar para o inferno, isso ele não vai poder mesmo. Mas se ele puder, o que ele puder fazer, para fazer da sua vida o inferno, ele vai fazer. Isso é bíblico. Por isso que a Bíblia fala para a gente vigiar e orar, para que não entremos em tentação. A Bíblia fala para a gente resistir ao diabo, que a nossa luta é espiritual, não carnal. Fala para a gente usar as armas do Espírito, que a nossa milícia, a nossa luta, a nossa batalha não é de ordem humana. O nosso maior desafio não é esse, gente. A gente vê às vezes pregadores ruins, gente que mal sabe falar, e o Espírito Santo agiu, converteu, salvou, tirou do inferno, mandou para o céu. E muitas vezes o melhor pregador na melhor igreja, com todos os recursos do mundo, vai para o inferno. Então, o maior obstáculo é de ordem espiritual. Existe um inimigo espiritual que vai fazer de tudo para tirar essa palavra do seu coração, para desviar você. Vai fazer você prestar atenção em tudo na igreja durante o culto, menos no que Deus está querendo te falar. Isso existe. E não é só na hora de você receber essa palavra, na hora de você aplicar essa palavra. Quando a gente sai daqui, meu querido, essa palavra reverbera no seu coração, essa palavra cria raízes no seu coração, ela dá fruto no seu coração, Satanás vai continuar trabalhando. Primeira coisa que a gente faz quando a gente entra no carro, eu já fui membro de igreja, sei como é que é, gente. Frequentei igreja em São Carlos, de São Paulo, a gente começa a falar mal, que olha, o louvor está bom, não. Você viu a desafinada que deu lá, não. O pastor hoje está desanimado, hein, gente? Nossa, aquele ar está gelado demais. Nossa, minha nuca aqui, pelo amor de Deus. A gente já entra no carro, reclamando, entendeu? Conversa com a família, vamos agradecer que nós estávamos na casa de Deus, louvando a Deus. O que o pastor falou? Já falou o que a Bíblia, que texto foi lido, medita nele ao longo da semana, reflete nele, pensa como que você pode aplicar aquilo que foi ensinado lá na igreja, agradece e pede sabedoria a Deus, porque, meu irmão, falar é fácil, ouvir é fácil, difícil é viver esse negócio, você sabe disso. É difícil para mim, é difícil para você. E Satanás vai fazer de tudo para a gente ficar no campo da teoria e não descer. Alguém disse certa vez assim, que a gente prega para que as pessoas ouçam. Isso a gente pode fazer as pessoas ouvir, a gente vai fazer a pessoa ouvir, falar na língua daquela pessoa, usar contexto, contextualizar para ela, aplicar tudo. Agora, fazer descer no coração, meu irmão, aí é uma luta espiritual, e Satanás vai fazer de tudo para ela não descer no coração, para ela criar raízes na sua vida, e dar fruto na sua vida, de repente mudar a coisa que precisa mudar, melhorar as áreas da sua vida que precisa melhorar, que todo mundo precisa. Aí que é a luta, meu irmão. E a sua luta vai durar a semana inteira. A gente luta contra a palavra de Deus. Quantas vezes eu ouvi pregação que eu saí de lá lutando com a pregação. O pastor falou esse negócio aqui para mim. E alguns falaram assim, a primeira vez que eu entrei na igreja, eu fiquei bravo com meus parentes lá da igreja. Porque falaram assim, contaram toda a minha vida para o pastor, né? Eu estava ouvindo, ele estava dando indireto para mim. Não sabia de nada da minha vida. O Espírito Santo fala, meu irmão. E a gente luta, a gente resiste. A Bíblia chega a fazer um alerta. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçai o vosso coração. Existe uma responsabilidade do receptor. É responsabilidade de quem recebe. Agora existe uma outra aplicação para essa passagem. Você tem que lembrar que quando você vai falar do Evangelho para alguém, o maior obstáculo também é de ordem espiritual para quem está pregando. Se você está pensando em falar do Evangelho para uma pessoa que você ama, uma pessoa da sua família, ou para um colega seu, ou para um vizinho, lembra, a luta não é contra a carne, ele está cego, ele está morto espiritualmente,
Não tem nada que você possa fazer. Existe uma luta espiritual. O Espírito Santo quer usar a sua vida para salvar essa pessoa. E Ele vai usar. Agora você tem que se colocar nas mãos de Deus. Você tem que fazer isso em oração. Se os apóstolos pediam para a igreja orar, para que... Eles pediam isso assim, ó, orai por nós, para que no abrir da nossa boca, a gente possa fazer conhecida a verdade do Evangelho para as pessoas. Se os apóstolos falassem assim, ora por nós, gente, porque a gente não tem poder para nada. O apóstolo Paulo pedia para a igreja orar por ele. Ora por mim, gente, para me pregar o Evangelho. Imagina eu pregando o Evangelho, imagina você pregando o Evangelho. Pregando o Evangelho lá para um ente querido seu, que é coração duro, entende? Que você falou já um monte de vezes, ele não quer saber disso aí não. Ele quer continuar naquela vida e vai ficar lá até morrer, vai para o inferno, se Deus não operar. Existe uma luta de ordem espiritual. Lembra disso, gente. Satanás vai fazer de tudo para você desistir. Você já falou 1, 2, 3, 4, esquece. A primeira luta nossa, gente, é de ordem espiritual. O diabo vem. A Bíblia diz, o diabo arrebata do coração a palavra. Olha que coisa. Você está pregando, a semente está sendo lançada. A ave vem e pega. Satanás está ali, trabalhando. Isso quer dizer que ele opera no momento de pregação do Evangelho. A gente acha que na hora da pregação o Espírito Santo está aqui e Satanás está longe. Não, está falando que Satanás está ali, gente. É ele que está tirando a semente. Se o semeador que está lançando a semente é apenas uma analogia de alguém que está pregando o Evangelho, meu irmão, então deixa eu contar com você. Alguém já disse isso, é verdade. Não tem hora que Satanás mais trabalha, é na hora da pregação do Evangelho. É porque o Evangelho é a única forma de salvar uma alma. Não tem outra, gente. A gente inventa 1 milhão de coisas, mas só existe uma que Deus colocou. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então precisa pregar, e a pessoa precisa crer. Então o diabo vai perder tempo com outras coisas? O que vem, meu irmão, o restante que vem é opcional. É coisa que ele acrescenta. Mas o essencial é o seguinte, meu irmão. Falou pregar o Evangelho, Satanás, opa, vamos lá, gente, vamos trabalhar, que tem gente pregando o Evangelho. Vai ter culto hoje à noite, 7h15, gente. Quero ver, eu fico imaginando a reunião de Satanás com os anjinhos dele, assim, ó, gente, eu chegar cedo lá, aquele povo chega atrasado, até o pastor chega atrasado, mas nós vamos chegar cedo aí, nós vamos ser o primeiro lá. Todo mundo lá, hein, gente, vamos lá, nós vamos ficar lá, enchendo a paciência de todo mundo. E criando confusão, e lançando os dardos inflamados. Irmão, culto. A gente presbiteriano, a gente é complicado, gente. A gente é complicado para oração. Você já foi assistir um culto na Assembleia de Deus? A gente tem que respeitar esses irmãos, tirar chapéu. Se você for assistir um culto na Assembleia de Deus, você vai ver que tem nos cantos da igreja gente orando. Não exige, eu não creio em questão territorial. Não é isso. Mas a gente tem que lembrar de uma coisa, eles levam a sério esse negócio. Eles podem até fazer algumas coisas um pouco exageradas, mas se você já assistiu um culto na Assembleia de Deus, você vai perceber que tem gente nos 4 cantos da igreja em pé. Tem a senhorinha do coque, aquelas lá orando lá, aquela mulher lá ora, vou falar para você, aquela mulher ora, o diabo treme. E tem, eu já fui, toda vez que vou no culto da Assembleia de Deus, tem mulher orando. Tem gente orando. Que a luta aqui é espiritual, gente. Vamos entender esse negócio aqui, não é brincadeira. Nós estamos numa guerra espiritual. A semente é a palavra, o Espírito Santo está operando e Satanás está trabalhando na vida das pessoas. Fazendo de tudo para desanimar elas, para elas desistirem, para elas abandonarem. Meus irmãos, o que mais está crescendo no Brasil não é evangélico. O que mais está crescendo no Brasil é desigrejado. Sabe o que é isso? São as pessoas que você aqui nessa parábola, que ao longo do processo vão desistir. Qual a porcentagem? 75% vai desistir por 1 milhão de razões. São as pessoas já decepcionadas, são as pessoas desanimadas, e é mais difícil ainda evangelizar essas pessoas. Sabe por quê? Quando você falar, ela fala, eu já sei, eu já ouvi, eu já fui, eu já frequentei a igreja. Coisa que eu mais vejo é isso. Estou falando com uma pessoa, não, eu já fui. E o cara foi de umas 2 denominações, frequentou 10 anos a igreja. Rapaz, o que você está fazendo aqui? O que aconteceu? Eu falei, inventa uma história lá. É o que a gente mais vê, gente. Você vai pregar o evangelho aí fora, raramente você vai falar para uma pessoa que não conhece nada, é seco, zero. Você não acha. O cara já até foi membro de igreja, às vezes sabe mais da Bíblia do que você. Eu já vi um monte de gente que o cara sabia tudo que ia falar, ele sabia, citava, sabia o versículo, frequentou, nasceu na igreja. E são os desigrejados, gente. Eu vi uma estatística de mais de 10 milhões no Brasil. É muita gente. É uma porcentagem absurda. E esse é o desafio que a gente está vivendo num país como o nosso, que o evangelho está crescendo.
Só que na medida que cresce, lembra disso. 25% permanece, 75% sai. E esse 75% aí está crescendo. É gente que ouviu, gente que chegou a frequentar, que é o segundo, terceiro nível, gente que chegou até a trabalhar na obra e desistiu. Então hoje nós estamos vivendo uma era dos desigrejados. Nós temos dentro da nossa família um monte de desigrejados. Todo mundo tem aqui. É um ente querido, é um irmão, um parente, um pai, um filho, um neto, que frequentou a igreja, que ouviu a palavra, que entregou a sua vida a Cristo, mas hoje está longe. É o desigrejado, a gente não sabe o que foi que aconteceu. Ele não sabe se é um convertido que esfriou, a gente não sabe se ele nunca se converteu, mas gente precisa de oração. E existe um trabalho espiritual, Satanás está trabalhando para essa vida, para prender ele, para que ele não volte para a fé. Essa luta é espiritual, gente, não adianta, não tem essa. Não adianta brigar, xingar, bater, que não vai resolver. Ora para essa pessoa. Lembra que Satanás trabalhou nessa vida. Lembra dessa parábola que a semente foi plantada lá, semeada, e ele arrebatou do coração. Existe uma luta de ordem espiritual. Isso é o primeiro desafio que a gente tem. Já começa por aí, meu irmão. Isso já mostra para a gente, fala aí, meu irmão, não é nada em nós, gente. Não é nada em nós. Não é o nosso poder, não é a nossa capacidade oratória. Esquece isso. Para tudo, gente. É uma briga espiritual num campo que a gente não tem nem acesso. Mas a gente pode orar. E a gente deve orar. E ele vai falar agora de uma segunda categoria. Então, o diabo arrebatou do coração. Quando o diabo não arrebata logo no início, na pregação, durante o culto, ou durante o momento de evangelismo, que a gente acha que Satanás está longe, não está não, está perto, está trabalhando. Momento ali da semeadura mesmo, assim, ó, a semente está sendo lançada, o diabo está lá, pega já, rapidinho, é a ave que vem, tchum. Passou essa fase, se ele não conseguiu pegar ali, tem um segundo desafio agora, o verso de número 13. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas não têm raiz, creem apenas por um tempo, e na hora da provação se desviam. Aí já vem um outro grupo, gente. Satanás não pegou na hora que a semente caiu. Eles, é o que a gente fala, fogo de palha. É o fogo de palha, o famoso fogo de palha. Ouviu, mas é isso que eu quero para Jesus, Jesus. E, nossa, aí vai. Você fala assim, nossa, benção, vai ser benção aí. Aí ele vai continuar dizendo aqui que eles não têm raiz, creem por um tempo, mas na hora da aprovação. Aí que vem o desafio nosso. Sabe o que é o nosso desafio? É realmente fortalecer essa pessoa, para que ela crie raiz. É instruir na palavra. Uma coisa é você dá a primeira semente, despertou. Depois vamos fazer correr para criar raiz antes que comecem as provações. Porque vão vir as provações e as dificuldades. Muitas pessoas estavam mais animadas. O primeiro amor, logo quando você ouviu o evangelho, você não está mais animadinho? Está mais animadinho, você queria vir na igreja. Agora não, agora você acha um motivo para não vir na igreja. Aí vem um domingo, falta 2, e é uma enrolação danada, e está empurrando com a barriga a vida com Deus, que eu vou falar, hein? Está quase para desistir. As provações vão vir, gente. Estar com Deus não quer dizer que você está numa bolha. Essas pregações de hoje, você vai para Jesus, você vai ter saúde, dinheiro, muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, e nada vai acontecer. Isso não é o que a Bíblia ensina. E essa palavra já está mostrando. Que a segunda categoria de problema que a gente enfrenta são as dificuldades dessa vida. São as provações, e muitas até pertinentes ao próprio Evangelho. O fato dele ter aceitado e aquela semente começou a brotar ali, meu irmão, já começa outra categoria. Desafios, provação, fazendo ele se desviar. São aquelas provações que desanimam a gente, que faz a gente perguntar, por que Deus permitiu isso na minha vida? Eu estava indo na igreja, logo agora, eu estava indo na igreja, estava fazendo tudo certinho, olha o que está acontecendo aqui na minha vida, na minha família, na minha casa, o meu trabalho não deu certo, na minha casa estou cheio de problema, e aí você vai desanimando. Mas quem falou que está com Deus, vai tudo dar certo, e você vai tudo, calma, não é assim. Deus abençoa, Deus é presente, mas vai ter provação. E a nossa fé tem que ser provada, gente. Ela vai ser provada. E vai ser difícil sim, meu irmão. Você vai levar lambada e lambada e lambada, cria raiz, porque você não vai aguentar.
A Bíblia diz que, lá no Sermão do Monte, aqueles que ouvem a minha palavra, todo mundo escuta, né? Mas a praticam, ou seja, desenvolve, evolui, cria raiz. Aí sim, meu irmão, vai vir a tempestade. Aquele que ouve a minha palavra e a pratica é semelhante ao homem que construiu a sua casa na rocha. E vieram os ventos, a tempestade, ela não caiu. Mas aquele que ouve a minha palavra e não as pratica, ou seja, não foi além, não amadureceu, não desenvolveu, não criou raiz, é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre aonde? Areia. Construir casa na areia, gente. Começa a vir os trincos, vai cair. E a Bíblia diz que quando vierem os ventos, as provações, a sua fé está alicerçada aonde, meu irmão? Sua fé é superficialzinha. Você vem no culto para arrepiar, mas você não está se aprofundando, compreendendo as grandezas da palavra de Deus, aqueles pontos mais importantes, soberania de Deus, cair na real, o mundo que você está é um mundo mau, meu irmão. Nós estamos aqui, meu irmão, de passagem, e aqui não tem promessa nenhuma, nossa esperança é novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Aqui não, meu irmão, aqui é injustiça. Aqui você vai ser trapaceado, enganado, perseguido. Aqui, meu irmão, é luta. Tem momento que Deus dá abundância, dá. Mas a gente não, está de passagem aqui, uma ponte. Não cria esperança aqui não. A esperança nossa está em Deus, que vai te fortalecer para você enfrentar as lutas. Estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Vai vir luta, gente, vai vir luta. Dinheiro vem e vai. Saúde vem e vai. Tudo vem e vai. Não coloca o seu coração nessas coisas, porque você vai afundar junto com elas. Seu coração tem que estar em Cristo. Ancora ele em Cristo, cria raiz, meu irmão, e deixa a tempestade vir, porque ela passa. A tempestade passa, esse que é o negócio. A turma desiste, mas não sabe que aguenta mais um pouquinho, meu irmão. Deus fortalece. Quando eu me converti ao Evangelho, eu lembro que as primeiras provações eram pequenas, eu achava que ia morrer. Elas só foram aumentando. E os desafios vão aumentando mais ainda. E a gente vai ficando velho, a gente vai tendo que se despedir de pessoas que a gente ama, a gente vai ver que muita coisa não aconteceu como a gente sonhava, muitas coisas a gente teve que mudar os nossos planos, porque a gente tinha um plano, mas Deus tinha outro. E a gente tem que aceitar. E a gente tem que ser maduro. Porque que a luta dos apóstolos, do povo de Deus, era o quê? Fazer com que a igreja alcançasse maturidade. Eles falavam, a estatura completa de Cristo é maturidade. Eles brigavam, falavam assim, gente, vocês ainda estão no leitinho, pelo amor de Deus, já era para comer um alimento sólido. Era a ideia de quem não crescia espiritualmente. Quem não cresce espiritualmente não fica. Você não tem opção. Se você não se desenvolver espiritualmente, se você não vier na escola dominical, e você começar a estudar a sério a palavra de Deus, eu vou anotar você. Você vai levar umas lambadas, você não vai aguentar. Você não vai ter raiz. Não fica. Eu vejo o crente que não cresce espiritualmente, em entendimento, em compreensão das Escrituras, conhecer com profundidade as doutrinas da graça, entender as coisas, orar mesmo, irmão, aprender a lutar, enfrentar os seus problemas com oração, você não vai ficar. Você vai ficar, como a Bíblia diz, sendo levado por todo o vento de doutrina. É esses crentes que não param em lugar nenhum, porque não cria raiz. Porque não tem um alimento sólido, não desenvolve. Ele ouviu, ele gosta de vir na igreja, ouvir uma música bonita, ouvir uma pregação bonita. E aí, meu irmão? Isso aqui é 1 hora. A semana tem 7 dias. O que vai acontecer durante essa semana? Você está preparado? Você está criando raiz? Você está se desenvolvendo espiritualmente? Você está criando sustância para enfrentar a luta lá fora? Usando a armadura, a espada, o escudo. Meu irmão, isso aqui não é para a gente ler uma vez por semana. Você tem que se aprofundar nesse negócio. Você tem que ouvir a pregação. Depois que o pastor posta lá, você escuta de novo, e de novo, e de novo, a semana toda. E fala, como que eu vou ver isso? Onde que eu vou aplicar na minha vida esse negócio? E quando você estiver enfrentando os problemas, lembra que foi ensinado lá na igreja. Lembra que aqui pelo menos, a gente não ilude ninguém. Aqui a gente não ilude ninguém. A gente não pinta de ouro as coisas. O negócio é difícil mesmo, gente. É luta, é provação. E quem está com Deus, vai ter Ele lá. Vou falar assim, estar com Deus não tira as dificuldades. Mas há uma diferença enorme de você enfrentar a dificuldade sozinho e enfrentar a dificuldade com Ele. Tem que fazer diferença.
Com Jesus no barco, meu irmão, a tempestade continua lá fora. Mas Jesus está no barco. O negócio é esse. Nunca nós pregamos aqui que se Jesus entrou no barco, não tem tempestade. Aonde que está isso na Bíblia? Jesus está no barco, a tempestade vai vir. Mas ele está no barco. Acabou. Descansa. Esquece da vida. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. É a vida do cristão, meu irmão. Então, a aprovação vai vir. A pergunta é, criou raiz? Tem raiz aí? Se vier uma tempestade agora, como é que vai ser? Vai cair a tua casa, a sua família, seu lar? E se a aprovação vier? Se amanhã você abrir um laudo e uma doença incurável, fatal, dentro da sua casa, e aí? Nós vamos blasfemar, nós vamos xingar, nós vamos desistir? Não. Deus deu aprovação, Ele vai dar força para enfrentar a aprovação. Se amanhã você chegar no trabalho, você perdeu o emprego, como que eu vou pregar um evangelho dizendo que quem vem para cá vai ficar próspero? E eu converso com os irmãos, pastor, perdi o emprego. É isso que eu escuto. Fala assim, meu irmão, Deus vai sustentar na aprovação. Aí é que nós vamos ver. Você vai ter que passar por uma aprovação. As coisas vão dar errado. Tem que dar errado. Para saber se você está com Deus por causa das bênçãos de Deus ou é por causa dele. Ele vai fazer isso. Ele vai provar o teu coração. E depois que ele provar o teu coração, pode ficar tranquilo que ele não vai te abandonar. Ele não desampara a gente, ele sustenta, ele sabe das nossas necessidades, ele vai fortalecer. Nem você sabe do que você é capaz de fazer. Você não sabe do que você é capaz de viver. Quando Deus foi provar Abraão, você lembra como foi a provação? Chegou para ele, o que ele mais amava? O que Abraão mais amava? A vida toda ele queria ter o quê? Um filho. Aí já estava velho, demorou para vir a bênção. Aí veio a bênção. Deus deixou ele sentir o gostinho, pegou o filho no colo, acariciou o filho, sentiu o cheirinho do filho. Ele amava muito aquele filho, gente. Muito aquele filho. Aí Deus chega, se você ler o texto, você vai entender. Você lê o texto, provação é isso, meu irmão. Não adianta ele tocar numa coisa que ele vai ter que tocar naquilo que você mais ama. Aí ele chega e fala assim, sabe aquele teu filho? Sei, ué, claro que eu sei. Aquele a quem tu amas. Aquele teu filho a quem tu amas. Dá ele para mim. Você entendeu? Dá ele para mim. Eu sou mais importante do que ele na tua vida? Às vezes não é o nosso filho. O que a gente coloca o coração? Ele colocou o coração no filho e Deus falou para ele assim, ó, você oferece ele para mim? Nós vamos subir lá naquele monte ali, você vai oferecer ele para mim. Meu irmão, aí que vem o negócio. A gente quer entender tudo de Deus. Você não vai entender Deus. Tem hora que Deus faz umas coisas que assim, ó, não sei por quê. Não tem explicação. Só tem uma opção, confia. Ponto final. Enquanto você não passou por isso, você não foi provado. O dia que se você for colocado numa situação, numa encruzilhada, em que você não tem opção, ou confia, isso é provação. Mas não sei porquê, pastor, me explica. Não tem explicação, meu irmão. Eu passei pela minha, você vai pela sua. Aí você vai ter que confiar. Abraão fez o quê? Ele não entendia, ele nem sabia como. Ele só falava o seguinte, pegou o filho, colocou lá e começou a subir. Os servos vieram junto, até uma altura da subida no morro, eles vieram junto. Chegou uma hora que ele falou assim, ó, vocês vão ficar aqui, porque eles não iam nem entender. Era um negócio tão íntimo, particular entre ele e Deus, que ninguém vai entender. Falou, vocês ficam aqui que já já a gente volta. Ele tinha a promessa de que Deus daria o filho. Aí Deus pede o filho. Então, ele não entendia como que ia acontecer. Não tem nenhuma explicação de Deus. Deus não ia falar assim, olha, eu vou dar uma explicaçãozinha, senta aí que eu vou. Não, filho, me dá o filho, ponto final. E ele pega e diz para o servo, nós vamos e nós dois vamos voltar. Como? Não sei. E ele foi até o fim. Isso é provação. O que ele mais amava, o que ele mais queria na vida dele, o que ele mais desejou, o que ele mais lutou, o que ele fez, Deus falou assim, me dá o teu filho. E aí, meu irmão, ele foi até o fim. Quando chegou na hora, você lembra que o filho falou, pai, estou vendo aqui a lenha, o cutelo, mas cadê o cordeiro? Era ele. Isso é provação. E a Bíblia diz que a provação vai vir. E se não tiver raiz, não vai ficar. Não foi nem um, nem dois, nem três, que eu ouvi a palavra,
e recebeu com alegria, fez promessa, foi batizado, se tornou membro da igreja, mas não criou raiz, gente. Isso é sério demais. Você tem que perguntar: estou criando raiz? Eu estou crescendo na graça e no conhecimento da palavra de Deus? Se vier uma tempestade agora, eu vou ficar firme, ou eu vou ser levado? A Bíblia diz que muitos vão, na hora da provação, se desviar. Desviar. São coisas que provam a nossa fé. Aqui, a categoria é dificuldade. E ela vem, meu irmão. E você sabe que ela é importante para a gente amadurecer, para a gente crescer. Há uma terceira categoria de coisa que vai acontecer. Agora não é dificuldade não, viu gente? Coisa boa, hein? Você pensa que só dificuldade que desvia o crente? Eu estou para dizer que nessa terceira categoria aqui, ó, são os cuidados desse mundo. Olha o que o texto vai dizer. O verso de número 14 diz: que caiu entre os espinhos são os que ouviram, no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, coisa boa, riqueza e deleites. A primeira é provação, é doença, desemprego, privação, briga em casa, é confusão, é coisa ruim. Aí tem um outro tipo de coisa, gente. Porque quando a coisa está ruim, muitas pessoas são assim: quando a coisa está ruim, ela se aproxima de Deus. E quando a coisa está boa, ela relaxa. Que tipo você é você saber qual vai ser a sua maior provação. Tem gente que quando a coisa aperta, corre para Deus. Mas quando sobra dinheiro, sobra saúde, está tudo indo bem, ele relaxa, gente. Tem gente que é assim. Cada um é um. Então, para esse grupo, isso aqui é que você tem que tomar cuidado. A Bíblia diz que riqueza, deleite. Deleite. Coisas boas. Gente, nós não somos pregadores da prosperidade. Teologia da prosperidade. Mas nós não somos contra a riqueza, gente. Eu nunca preguei contra aqui. Fica pobre, meu irmão. Passa necessidade, miséria, viu? Nunca preguei isso aí. Eu quero que Deus te abençoe e você prospere. E a gente possa receber das migalhas quando você estiver lá. Lembra de mim quando ele traz o teu reino. Não vejo problema nenhum se enriquecer. Ora a Deus que os crentes da minha igreja fiquem tudo rico, mas rico mesmo, entendeu? Eu queria ver os crentes ricos aqui, viu? Chegar assim: pastor, está aqui, ó. Pode construir a igreja aí, ó. Bênção de Deus, não tem problema nenhum com prosperidade. Eu quero que você fique bem. Você compre uma casa maior. Você possa viajar o mundo e vem para cá feliz. Entendeu? Cheio de deleite. Você viva bem com a tua mulher, com os teus filhos, o teu trabalho. Que tudo vá bem. A pior coisa que tem é crente infeliz, né? Que está tudo ruim. Ele está ruim, o emprego está ruim, a casa está ruim, o trabalho está ruim, não tem dinheiro, é doente. Deus me livre. Vamos fazer o quê? A Bíblia fala: chorar com os que choram. A gente chora. Eu queria me alegrar com os irmãos. Claro, coisa mais gostosa do mundo. Falar: irmão, pastor, eu comprei uma casa nova. Eu já fui lá, coisa mais gostosa. Pastor, comprei um carro novo aqui, pastor. Que benção. Nossa, não tem problema com o dinheiro, gente. A gente não é contra a riqueza, pelo amor de Deus. Mas cuidado. A Bíblia coloca aqui como uma terceira categoria de problemas que você pensa que podem esfriar a gente na fé. Ela chama de espinhos. E as plantas cresciam e o espinho ia sufocando. Não deixava o negócio fluir. Não ia para frente espiritualmente. O cara ia para frente, prosperava, dinheiro, saída, os prazeres dessa vida, mas a fé é sufocada. A Bíblia coloca aqui como um terceiro terreno, comparando com os espinhos que sufocam a planta, as coisas dessa vida, gente. Ter dinheiro é também um grande desafio. Tem crente que não sabe administrar dinheiro. Se você der 100 mil na mão dele, ele não vai saber investir, vai fazer besteira. Se você der 1 milhão, ele vai fazer besteira. Tem gente que não sabe lidar com dinheiro. Por isso que o bom é você prosperar aprendendo na medida que você sabe administrar. Tem gente que é bom nisso, sabe? Você dá 100 mil, o cara transforma em 500 mil. Você dá 100 mil, ele perde tudo e dá o que tinha. A coisa que mais vê hoje em dia é isso aí. Porque esses caras ganham na loteria,
Ele tinha casa, tinha um carro, tinha um trabalho, tinha família. Ganhou na loteria, ficou milionário. Passou uns anos, está na rua pedindo comida. Perdeu a casa que tinha, a mulher, os filhos, porque largou a mulher, pega outra, né? Novinha. Perdeu tudo. Gente, o dinheiro destrói vida, se a pessoa não souber. Eles podem se tornar um Deus. Os prazeres podem tomar conta da nossa vida. Acho que o sentido da vida é só isso. Então, é bênção e pode ser uma maldição. É uma pergunta que a gente tem que fazer. A que caiu entre os espinhos são os que ouviram, e no decorrer dos dias foram sufocados. Pensa a ideia de alguém ser sufocado. Não respira. Vai perdendo a capacidade. Vai sufocando a pessoa espiritualmente. Isso acontece, gente. Gente que cresceu demais. Não foram provações nesse sentido. Foram bênçãos. Mas a pessoa confundiu as coisas. Achou que o sentido da vida era isso. O dinheiro tem um poder de destruir famílias, lares. Tem irmão que você tem que falar assim, ó, fica pobre. Porque se você ficar rico, você vai abandonar a fé. Fica pobre. Continua pobre, fiel à esposa, pobre, fiel a Deus, porque tem uns que se ficar rico vai perder tudo. Então, ora a Deus, Senhor, me dê a graça. Não tem aquela oração? A palavra de Deus fala assim, ó, não me dê o pão de cada dia, ele fala. Porque se der a mais, uns desviam. Se der a menos, também desvia. E o pão de cada dia. Eu espero que Deus nos dê a capacidade de receber grandes bênçãos na nossa vida, mas se manter firme e fiel, que é uma forma da gente ser provado também. No pouco, na escassez, na privação, a gente tem que aprender a servir a Deus nessa hora. E também na abundância. Hoje o que a gente deve ensinar na igreja, e é bíblico, não é teologia da prosperidade, é teologia da generosidade. Que o caminho para você não ser destruído pelas riquezas é você se tornar cada vez mais rico e mais generoso. O problema não é riqueza, é colocar o coração nelas e não ser generoso. Então, na medida que a pessoa vai prosperando e vai ficando generosa, esse aí vai de boa. Esse vai levantar a voo, vai longe e não cai. Agora, tem pobre que é mão de vaca. Você já viu? O cara é pobre e é mão de vaca. Não sabe, é proporcional. Generosidade é proporcional. Então, hoje, estava lendo outro dia um artigo sobre isso aí. Teologia da prosperidade versus teologia da generosidade. Essa a gente tem que ensinar na igreja. E para ser generoso, você vai ser no pouco e no muito. E é bom que você prospere, para que você seja mais e mais proporcionalmente generoso. Então, generosidade é uma coisa boa. E a gente aprende a lidar com o dinheiro dando, mas dando com sabedoria, não é desperdiçando. A terceira categoria aqui, meus irmãos, de terreno ou de coração, que pode ser sufocado, houve, mas no decorrer dos dias, isso leva um tempo, foram sufocados pelos cuidados, riquezas e deleites da vida. Preocupado com tudo. Meu irmão, pensa uma coisa, nós precisamos comer, nós precisamos vestir, nós precisamos pagar nossas contas. Isso não é o sentido da sua vida. Isso é meio, não é fim. Isso é meio. Pensa bem nisso. É um meio através do qual Deus vai te dar condições de você criar, servir na sua casa, na casa de Deus e lá fora. Isso aí não é o fim. A sua vida não é isso. Isso é meio. Deus vai te abençoar. Confia. Faz a coisa certa. Entrega para Deus. Trabalha, gente. Trabalha. É o que a Bíblia fala. Quem quer prosperar, trabalha, gente. Usa com inteligência. Vai fazer curso, vai reciclar, vai estudar sobre as coisas, vai aprender a investir o dinheiro, vai aprender a administrar o dinheiro, que Deus dá prosperidade. Deus dá. Não é pecado. Mas aprende a administrar. Porque tem crente que eu vou falar para você. Não dá dinheiro na mão dele não, que ele vai fazer besteira. Então, a terceira categoria também não deu certo. Nasceu, semeou, brotou, criou raiz, mas sufocou por cima isso aí. Olha que coisa complicada, hein? Finalmente, para encerrar. Ó, e ele ainda diz para o finalzinho que eu perdi aqui, ó.
essa terceira fala que os seus frutos não chegaram a amadurecer. Olha que coisa, chegou a dar fruto, mas não amadureceu. Olha que coisa profunda, hein? Ele estava engajado, gente, tinha tudo para dar certo, mas não percebeu que era justamente aquilo que ele mais queria, foi a maldição na vida dele, porque não soube administrar. Tem hora para todas as coisas, a gente tem hora para os nossos deleites, não é errado, os cuidados dessa vida, a gente tem que se preocupar com as coisas, não tem jeito, nós estamos aqui, temos que resolver as coisas desse mundo, e as riquezas também, a gente tem que trabalhar e ganhar dinheiro. São 3 coisas importantes da nossa vida. Mas não percebeu que essas coisas estavam sufocando. A pessoa deixa de ir na igreja, começa a correr atrás de muita coisa, e esquece que Deus é mais importante. E a Bíblia diz, ó, se as vossas riquezas aumentam, não coloque nela o coração. Não coloca. Mas em Deus que tudo dá. É sempre confiar em Deus. E por fim, verso de número 15. A que caiu em boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra, frutificam com perseverança. Tem uma palavra importante aqui, gente. Perseverança. Isso é o mais difícil. Ouvir todo mundo vai ouvir aqui. A não ser aqueles que já no início, já o diabo já tira. Fora isso, todos vão ouvir. Alguns vão chegar até a dar fruto. Mas o fim, a palavra-chave aqui é essa. Não perseveraram. A Bíblia diz, perseverai em oração. Perseverai, 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 perseverai. A palavra de Deus o tempo todo persevera, persevera. Não desiste, não desiste. Se estiver desanimando, ora mais, meu irmão. Pede ajuda. Se sua vida estiver afundando, se você está se sentindo sufocado, pede ajuda, ora. Pede a graça de Deus, você sair dessa. Deus te colocar num outro patamar, você quer ser esse terreno que dá fruto. A palavra diz que eles vão ouvir, reter, frutificar e perseverar. Lembra que alguns ouviram, começaram a dar fruto, mas não perseverou. Agora que tem aqueles que ouve, persevera, frutifica e vai para frente. Esse aí é bênção. Só que a Bíblia diz que só 1/4, gente, aplicando para a questão da pregação da palavra de Deus, eu preguei para um monte, pastor, não vieram, continua pregando, você não sabe qual é o terreno bom. Pode ser que você pregou para o primeiro, o diabo tirou, o segundo a aprovação levou, o terceiro as riquezas desse mundo sufocou, o quarto você ia semear, você desistiu, não semeou, você não sabe, eu sei, ninguém sabe, o seu trabalho, a sua responsabilidade é semear. O que vai acontecer dali para frente não é com a gente ora, Deus tem misericórdia, mas a pessoa vai responder de Deus. A pessoa não criou raiz, veio o vento, levou. O outro está mais preocupado com as coisas desse mundo, sufocou. E o outro já arrebatou lá no coração. Eles vão se entreter com Deus, o seu trabalho é semear. E esse é o nosso desafio como igreja. E dentro dessa série aí, chamados para fora, nosso trabalho como igreja é continuar sendo fiel à palavra de Deus e ponto final, fiel à palavra de Deus, fazer com que as pessoas amadureçam, se desenvolvam, descubram os seus dons, desenvolve, se você não descobriu o seu dom e não está desenvolvendo, você não está criando raiz, você não está evoluindo, você não está indo para frente, qual que é o seu dom? Você tem que perguntar, eu fui chamado para quê? Meu irmão, você tem que se engajar, você tem que criar raiz, você tem que descobrir para que Deus chamou, todo mundo tem um dom. Desenvolve o seu dom, serve a Cristo na obra, vai para frente, amadurece, serve, se entrega, seja usado. Você não é só dentro da igreja, vai chegar uma hora que não tem mais o que fazer aqui dentro, é lá fora, gente. O que mais precisa é lá, gente que testemunha, que prega o evangelho, que leva, dá a Bíblia, dá folheto, fala de Jesus, ora, abençoa, patrocina quem está pregando, missionários, projetos evangelísticos, ajuda. A gente pode usar, abençoa, vamos ter um acampamento aí, tem jovem que não tem dinheiro para ir para o acampamento, você quer ser generoso? Ajuda, investe na vida de um jovem. Quantos que eu vi, meus irmãos, que o jovem queria aprender a cantar, eu vou pagar um curso de música para você, vi gente fazer isso. E hoje são jovens que estão cantando por aí nas igrejas, eu vou pagar aqui, eu vou comprar um instrumento para você aprender. Investe no reino de Deus, investir em pessoas, não só em coisas. Para que a gente possa ter uma igreja forte, jovens aqui fortalecidos,
crentes, entendeu? Servindo a Cristo, é através do nosso trabalho. Orar pela igreja, se dedicar com os nossos dons, apoiar. Esse é o nosso trabalho, gente. E esse, a Bíblia diz que são aqueles que ouvem, retêm, frutificam, não é de qualquer jeito. Frutifica com perseverança. Frutifica com perseverança. Feche seus olhos. Vamos falar com Deus agora. Enquanto o louvor vem à frente. Existem duas situações. Uma é você como receptor da semente. E outra é você como semeador dessa semente. Tá? Responde diante de Deus como você está semeando isso. Você está aproveitando as oportunidades. Você está sustentando o ministério de semear. É uma forma também. A gente sustenta como? Orando pelo trabalho, abençoando o trabalho, com os nossos dízimos e oferta. É uma forma da gente sustentar o trabalho, apoiando pessoas, projetos, se envolvendo na obra, voluntariamente. Eu quero ajudar a coisa a dar certo. É uma forma de você semear esse negócio aqui. E pessoalmente, quem na sua família, na sua casa, precisa, e você não sabe mais o que fazer, você já semeou. Vamos orar para essa pessoa. Coloca nas mãos de Deus. Pede sabedoria para falar. Todo mundo tem, gente. Toda casa tem. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor Deus, Tu sabes, ó Pai, da vida de cada um aqui. Tu conheces a nossa casa, a nossa família, as lutas que nós enfrentamos, Senhor, os problemas que não têm fim, Senhor. Todo dia surge um novo problema, Senhor, dentro da nossa casa, lá no trabalho, Senhor, na escola, na faculdade. Às vezes, ó Deus, é de ordem financeira, às vezes é saúde, é problema, Senhor, com filho, com familiar, parente, é lá no trabalho, Senhor, é tanta coisa, Senhor. Tem hora que a gente acha que não vai conseguir, dá vontade de desistir, Senhor, desanima. Alguns estão cansados, fracos, ó Pai, desanimados, se arrastando. Em nome de Jesus, nessa noite, Senhor, ajuda-nos a ter mais perseverança, ó Pai. Os problemas desse mundo querem nos destruir, Senhor. E às vezes, ó Pai, são as riquezas que querem nos sufocar. Os cuidados, preocupar demais com essas coisas. Que nunca, Senhor, nosso coração seja tomado por isso, ó Deus. Que o nosso coração seja Teu, ó Pai. O Senhor sabe das nossas necessidades, dos problemas que temos para enfrentar. Tu sabe das contas que temos para pagar, Senhor, da família que temos para sustentar. Tem misericórdia em nome de Jesus, ó Pai, que isso não venha desviar a gente, o nosso foco, o nosso coração, a nossa vida do Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a levantar, a reorganizar a nossa vida, Senhor, diante do Teu altar, de joelho, ó Pai. Toca na vida daquele ente querido, familiar, parente, amigo, que precisa da Tua palavra, Senhor. Que a gente possa semear para essa pessoa. Nesse coração, Senhor, em oração, que a luta é espiritual. Ele está cego, morto espiritualmente. Somente o Teu poder, ó Pai. Nos dê a palavra certa. Ajuda-nos a ter sabedoria, Senhor, em comunicar essa palavra de esperança a essas pessoas que estão nas trevas, Senhor. Se morrer hoje, ó Pai, a gente não vê um sinal de que tem Deus na vida deles. Tem misericórdia, Senhor. Que seja o nosso motivo de oração ao longo da semana por essas pessoas e nos dê oportunidade e sabedoria para falar, Senhor. Pregar, testemunhar. Ajudar as pessoas, Senhor, sem julgar. Amar as pessoas como elas são, sabendo que o Senhor vai fazer a obra, Senhor, na hora certa. Tem misericórdia de nós, Senhor. Entregamos nossa vida, nossa família, as nossas preocupações, os cuidados desse mundo, o que temos e o que não temos, Senhor. Entregamos nas Tuas mãos, ó Pai. Que a prioridade seja o Senhor, seja o centro da nossa vida. E nada tenha poder de nos desviar disso, Senhor. Cuida dos nossos familiares, nossos filhos, nossos cônjuges, Senhor. Nossa casa. Que a gente possa dizer juntos, eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
E que assim, ó Deus, possamos dar esse testemunho dentro da nossa casa. Que o Senhor nos livre do mal, Senhor. Que o inimigo não tenha poder de destruir lares, relacionamentos, famílias, filhos. Coloquemos tudo no Teu altar em oração, Senhor. Que a nossa luta é espiritual, a guerra é real, Senhor. Muitos estão esfriando, se afastando, se desviando, Senhor, diante dos nossos olhos, ó Pai. Não sabemos mais o que fazer. Às vezes lutamos, ó Pai, com as próprias mãos. Mas a luta é espiritual, Senhor. Queremos colocar em oração, em nome de Jesus, essas pessoas que eu sei que está no coração de cada um aqui, Senhor. Às vezes é um filho que está longe, às vezes é um ente querido, um cônjuge, um pai, uma mãe, um irmão. O Senhor conhece, ó Pai, em nome de Jesus. Ajuda-nos, ó Pai. É que eu te peço e te agradeço. Amém.